Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos bater um papo com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Mark John Santana. Vamos falar sobre a disfunção da ATM. Você já ouviu falar? Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Mark, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Vamos começar falando aí, são palavras difíceis, mas eu tenho certeza que quem já passou por este problema já ouviu falar. Olha só, só para relembrar, o Dr. Mark John, ele é cirurgião bucomaxilofacial, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Doutor, a gente está falando de disfunção da ATM, que é a disfunção da articulação temporomandibular. Mas explica para a gente primeiro o que é a ATM. Bom, essa é uma pergunta que sempre é feita para a gente, né, da nossa área. Bom, a ATM é uma sigla, né, que corresponde à articulação temporomandibular. Nada mais é do que essa articulação que a gente tem, que articula a mandíbula com o nosso crânio. Então, quando a gente diz que o paciente está com uma disfunção da articulação temporomandibular, ou DTM, né, é porque esse paciente está com algum problema na funcionalidade dessa articulação. O que geralmente causa essa disfunção, doutor? Bom, a gente tem diversos fatores que causam as disfunções da ATM, né? Você pode ter um trauma, uma fratura do osso nessa região, tá? Uma fratura da mandíbula, que pode correr para essa região da articulação. A gente pode ter tumores, a gente pode ter uma diversidade de problemas que podem causar essas DTMs. Mas o que é mais prevalente, o que a gente vê que acontece cada vez mais na nossa sociedade, são relacionadas ao que a gente chama de microtrauma, que nada mais é que os apertamentos dentários, seja ele apertamento enquanto a gente está acordado, né, durante o dia, e apertando, encostando os dentes e apertando, ou o que a população conhece mais do bruxismo, né, que é quando o paciente está dormindo e ele aperta ou range os dentes até a ponto do cônjuge começar a se incomodar, não conseguir dormir e tudo mais. Toda essa força que a articulação ela vai sofrer junto dessa força muscular que os músculos, principalmente os elevadores da mandíbula, os músculos que fecham a boca, vão gerar toda essa inflamação e essa dor da articulação e de todas essas estruturas que estão em volta. Eu fiquei curiosa, à noite a gente acaba não percebendo que tem o bruxismo, né? Às vezes o companheiro, a mãe, o pai que percebe. Mas aí pela manhã, esse movimento do apertar seriam manias que às vezes as pessoas teriam, os toques, os tiques, não sei como é que a gente chamaria, porque ela faria este mesmo movimento o tempo todo, doutor? Isso. Essas manias, esses toques, elas acontecem mais com o paciente acordado, né? Sim. E estão muito, muito, muito relacionados com ansiedade e depressão, principalmente. Eu imaginei que se eu fosse falar isso. Porque uma das principais coisas que acontecem, um dos principais reflexos que a gente tem quando a gente está mais ansioso é justamente apertar os dentes, né? O bruxismo, ele pode sim também estar associado a essa ansiedade, essa depressão, porém ele também tem alguns fatores neurológicos associados, tá? Mas que a gente consegue contornar isso de uma maneira até relativamente simples. Doutor, geralmente quando é que a gente sabe que está ocorrendo essa disfunção, essa inflamação, há uma dor? Porque assim, por exemplo, eu não sinto nada, aparentemente eu não tenho bruxismo e pelo que eu percebo, eu também não fico fazendo. A gente marca uma consulta para ver se tem um problema ou isso vem porque é uma dor, um incômodo, que geralmente acontece para a pessoa saber que está ocorrendo essa disfunção da ATM. Esse tipo de disfunção, geralmente, você não precisa fazer uma consulta de rotina para você descobrir isso, não. Você realmente só vai procurar o especialista quando você perceber ou que você está sentindo dores. Essas dores geralmente são maiores aí naquelas pessoas que tem o bruxismo de logo de manhã, quando acordam, cansaço, os pacientes tendem a falar uma sensação de peso no rosto, né? E também dores, né? Tanto na região muscular, nessa região lateral da cabeça, onde muitos pacientes acham que estão com dor de cabeça, mas na verdade é uma dor muscular, porque a gente tem um músculo nessa região chamado temporal, que ele é um dos músculos que fazem com que a boca feche, tá? Dores na frente do ouvido,
tá? E que muitas vezes o paciente, ele primeiro passa por um otorrino, Eu porque imagino. ele acha... Eu faria isso. que ele acha que ele está com dor no ouvido, algum problema no ouvido, e aí o otorrino faz a consulta, vê que está tudo normal, e aí encaminha para o cirurgião bucomaxilo. Ou também nessa região aqui mais próxima da bochecha, onde a gente também tem um outro músculo chamado masseter, que ele tem uma ação importante também de fechamento da boca. Tá? Além disso, de vez em quando chegam uns pacientes que não conseguem abrir muito a boca, tá? E essa dificuldade de abrir a boca, ela pode ocorrer ou porque o paciente está sentindo dor, e quando ele vai tentar abrir a boca, ele sente dor, ele para, né? Ou por uma limitação mecânica mesmo, por conta das estruturas que tem lá dentro que estão impedindo essa mandíbula de abrir totalmente. Agora, doutor, avaliando, a gente percebe que é uma coisa grave, assim, porque, por exemplo, a pessoa que chega lá no seu consultório, ela não consegue fazer esse movimento, então ela não consegue mastigar, ela não vai conseguir se alimentar, né? Isso. Então, era justamente isso que eu ia te perguntar em relação à gravidade. Existem níveis de gravidades, existem pacientes que acaba sendo simples, um tratamento mais simples, outros de forma, né, mais graves. Como é que funciona? Então, o tratamento das DTM sempre tem que ser um tratamento individualizado, né, para cada caso. Existem casos muito mais simples, principalmente os que chegam logo no início do aparecimento desses sintomas, onde a gente, às vezes, só com a mudança dos hábitos, conseguir tirar esse hábito de apertar os dentes, de ranger os dentes, a gente já consegue tratar o paciente sem nenhum tipo de tratamento adicional, né? E aí vai escalonando o tratamento conforme o grau de severidade dessa lesão está. Então, a gente pode ter desde uso de placas, para o paciente dormir, para ele parar de ter esse hábito enquanto ele está rangendo os dentes e tudo mais, enquanto ele está dormindo, até chegar usando medicações e até chegar ao extremo aí de fazer cirurgias. Entendi. E geralmente como é feito o diagnóstico, doutor? Porque assim, por exemplo, quem nos assiste vai perceber que está ocorrendo isso, então vai dizer, não é o otorrino, não é o dentista, porque às vezes, acho que dependendo da dor, pensa até que seria uma dor de dente ou um neuro, Com certeza. porque já que a dor é nessa região, eu preciso ir um neurologista, tem algo errado. Mas ele detectou, né? Geralmente, como ele detectou, eu falo, o paciente percebeu que pode ser a disfunção. Como é que vocês fazem esse diagnóstico? É através de um exame específico? É através da queixa do paciente? Tem uma gama de maneiras que a gente vai utilizar para chegar no diagnóstico definitivo. Claro, meus professores, na época que eu era estudante, eles falavam uma frase que é super importante e acho que diversos médicos devem ter passado por aqui falando a mesma coisa, que a clínica ela é preponderante. Então, o exame clínico, a gente tocar no paciente é super importante, né? Então, a gente faz toda essa parte de palpação da musculatura, da articulação, a gente verifica também a questão dos próprios dentes, desgastes dentários que já mostram para a gente que esse paciente tem esses hábitos, mas a gente também pode lançar a mão de alguns exames complementares, como radiografias, para a gente perceber se o osso da mandíbula nessa região da articulação ele já está em algum grau de desgaste ósseo, né? É muito importante. As próprias tomografias computadorizadas também vão facilitar bastante, porque é uma imagem muito mais nítida do que as radiografias, né? E, por fim, o exame que é o padrão ouro, são as ressonâncias magnéticas, onde a gente consegue ver não só a parte óssea, mas também a parte de tecido mole, porque dentro da nossa articulação tem uma estrutura que é muito importante, que é o disco articular, que é como se fosse o menisco do joelho, que é uma cartilagenzinha que vai servir para proteger justamente os dois ossos, para não ficar tendo esse atrito entre os dois ossos. Entendi. Doutor, eu acho que nos últimos tempos as pessoas têm ouvido muito falar sobre bucomaxilo. Bucomaxilo era uma coisa que eu não escutava tanto. Até para quem nos assiste, vocês são dentistas que fazem especializações específicas, por exemplo, qualquer dentista pode fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de cirurgia. Eu agora há pouco estava inclusive falando com o senhor, né? Essa cirurgia onde as pessoas têm às vezes essa região mais para dentro, outra mais para fora e fazem. Como é que funciona? Tem que fazer uma especialização específica? Todos estão aptos ou não? Ótimo, essa é uma pergunta importante mesmo, porque gera uma confusão na população realmente. Bom, a especialidade da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica, né? Então, tenho a formação em odontologia, mas a gente acaba tendo um pezinho lá dentro do hospital, diferente das outras especialidades odontológicas, né? Então, dentro da nossa especialidade, para a gente fazer
a especialização aí de cirurgia bucomaxilo, a gente vai procurar ou um serviço de residência ou também existe algum serviço de especializações, todas aí em volta do Brasil, em torno de todo o Brasil, né? Eu particularmente fiz a minha residência lá na cidade de São Paulo mesmo, né? Então não são todos os dentistas que têm essa capacidade de fazer esse tipo de tratamento. Os tratamentos da ATM, principalmente a parte clínica, não necessariamente o bucomaxilo que vai atuar. Ele pode atuar, né, a depender da expertise dele, mas a gente também tem outra especialidade dentro da própria odontologia, que é a parte de dor orofacial, que também pode contribuir com o nosso tratamento aí para as dores em região da face, entre ela a DTM. Entendi. A gente sempre esclarece porque existem várias. A gente fala aqui sobre oncologista, aí a gente já trouxe aqui diversos para falar sobre problemas de câncer, e às vezes o público que nos assiste ele não entende. Poxa, o oncologista ele também faz consulta, é só a pessoa que opera, é só quem acompanha que está com câncer. Mas voltando para a disfunção da ATM, doutor, a sua observação e os estudos em geral, geralmente são crianças que têm mais esse problema, são idosos, como é que funciona? Em geral, a população mais acometida pelas DTMs são as mulheres. Olha, ansiedade aí, então, a nossa correria. Geralmente aí por volta dos 40 anos de idade, mais ou menos, mas o que a gente tem visto é cada vez mais jovens aparecendo no consultório, principalmente depois da pandemia. Teve um boom enorme. Então, assim, quando a gente via aquela predominância de 30% da população apresentando algum sinal ou sintoma da DTM, isso são estudos feitos pré-pandemia. Os estudos mais recentes ainda não têm resultados, mas posso dizer com certeza que isso aumentou, porque a ansiedade e a depressão são muito importantes, né? Fatores muito importantes para o surgimento da DTM, e eu tenho visto pessoas cada vez mais jovens no consultório com sinais e sintomas de DTM, até adolescentes têm aparecido. Verdade. E a gente tem aí, doutor, essa questão das redes sociais que nos proporciona informações, né, diretas, rápidas, práticas. E todos os entrevistados que eu trago aqui, eu sempre aproveito um ganchinho e falo sobre a importância de duas coisas. Uma que é a importância da ajuda médica, né? A gente sabe que exatamente aí a internet, ela traz a possibilidade na palma da nossa mão. Então a gente tem lá um médico virtual que responde para a gente todos os problemas que a gente tem, ele tem a solução. Você faz o diagnóstico, né, do seu problema lá, mas que é a busca do médico, do especialista para tratar o seu problema. Se eu tenho uma vizinha que tem os mesmos sintomas, mas o problema dela é diferente do meu, posso até ser que seja o mesmo, mas cada um vai ter o seu tratamento. E o outro é o cuidado com essa saúde mental, com essa cobrança que a gente está tendo diariamente, né? A gente precisa dar o melhor, ser melhor que o outro. As comparações, sim, que inclusive a gente está falando aí da DTM, mas quando eu falei antecipadamente sobre essa questão da cirurgia bucomaxilo, que geralmente são pessoas para tratar, tem muitas queixas de bruxismo e tudo mais, doutor, mas muitas vezes é estético também. Né? Eu vejo pessoas que têm essa região mais para dentro e que vocês conseguem colocar, e aí mexe com a autoestima, que eu imagino que em alguns casos, essas cirurgias vocês vão tratar problemas, dores, mas vai também trazer autoestima para aquela pessoa que às vezes está arrasada porque o rosto dela de alguma forma incomoda ela, então vocês também cuidam dessa parte emocional das pessoas, né? Sim, sim. A gente, através da cirurgia ortognática, que é essa cirurgia ortognática, ela mesmo. Dessa cirurgia que a gente corrige a posição dos ossos, né? Ortognática, ela vem do grego, né? Ortos, que é na posição correta, e gnatos é dos ossos gnáticos, que é a maxila e a mandíbula, né? Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho com a cirurgia ortognática também. A cirurgia ortognática, apesar da maioria das pessoas, né, que não são da área, achar que a cirurgia ortognática ela vai atrás da estética, né? Porque é algo que é muito visível, né? Mas é uma cirurgia funcional. A primeira ideia dela é ser funcional. Sim. Então, todos os pacientes que nos procuram para fazer a cirurgia ortognática, eles já têm um diagnóstico precoce. Geralmente foi no ortodontista, dentista do aparelho, e ele vê que a mordida dele está errada por conta justamente dos ossos estarem na posição inadequada, por alguma deficiência ou por um excesso de crescimento.
né? E aí a gente faz essa cirurgia, realmente corrigindo, uma cirurgia feita também no hospital, com anestesia geral, onde a gente corrige essa posição. Claro, a gente quer função, o paciente ele tem uma melhora da respiração, ele tem uma melhora da mastigação, consequentemente consegue digerir os alimentos melhor, porque conseguiu se alimentar melhor, mas também o fator estético ele é super importante, e a gente consegue ver assim os pacientes sentindo uma melhora enorme da autoestima, e pacientes que a gente operou há 10 anos ainda continuam mandando mensagem, agradecendo sempre que podem, assim, é muito, muito gratificante isso. Isso é muito bom, doutor. Doutor, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, e vocês fiquem conosco. Olá, o Saúde Ativa está de volta. Hoje estamos conversando com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Mark John Santana. Estamos falando sobre a disfunção da ATM. Ficou na dúvida, perdeu o primeiro bloco? Não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros também. Toda semana a gente traz especialista aqui da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você, tá bom? Doutor Mark, a gente estava falando num bloco anterior sobre essa questão até do rosto, da cirurgia ortognática. Quem tem a DTM, ela tem alguma coisa que fica também diferente no rosto dela, talvez um lado mais inchado, ou alguma coisa mais torta, assim, muda alguma coisa para além das dores e outras queixas que o senhor falou anteriormente que a pessoa teria? Ótimo. Bom, naquela DTM mais clássica que a grande maioria da população possui por conta desse microtrauma, desse apertamento, não. Você não tem nem edema, nem inchaço, nem nada disso. Você vai ter só dor, dificuldade de abrir, fechar a boca, de mastigar coisas duras. Tá? Agora a gente tem outras disfunções da ATM que sim podem gerar essas assimetrias, o rosto ficar diferente, né? A gente tem alguns problemas de crescimento da própria mandíbula de um lado maior do que o outro, e que isso a gente consegue corrigir também através da cirurgia, tanto a cirurgia, nesse caso, um pouco mais invasiva, que a gente precisa tirar o centro de crescimento desse osso, mas também depois corrigindo essa assimetria com a própria cirurgia ortognática. Sim, aí falando em cirurgia, eu mesmo a gente estava falando agora há pouco sobre as opções que a gente teria. Eu imagino cortes, eu imagino que a gente fala da ortognática, que é remover, você tira o maxilar, bota, eu só imagino coisas quebradas e muitas dores. E eu imagino que quem está em casa também fica logo preocupado. Eu não vou nem procurar ajuda médica, porque é isso. Quais são as opções que a gente tem hoje? Eu imagino que a tecnologia ela entrou aí no mercado em diversos sentidos e com certeza facilitando a vida de vocês também. Quais seriam as opções que a gente teria hoje, doutor? Bom, hoje a nossa equipe, nós trabalhamos em 3 cirurgiões e a gente tem uma filosofia de cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente tem sempre se capacitado, feito diversos cursos, ido para o exterior, justamente para se capacitar em fazer a mesma cirurgia, com o mesmo grau de detalhes, só que com cortes menores, de uma maneira onde o paciente ele tem um pós-operatório muito mais agradável, né? Então, da própria cirurgia ortognática, a gente usa o protocolo do professor Gwen Swennen, lá da Bélgica, onde o Dr. Lucas, que faz parte da nossa equipe, passou 3 meses com ele lá em Bruges, na Bélgica, para aperfeiçoar essa parte de cirurgia minimamente invasiva, onde aquela realidade da gente, que o paciente vê, ele vem, sempre procurou já no Google como é que é, e aí vê um paciente que fez essa cirurgia e tá super inchado e todo roxo, né? A gente brinca assim, parece que foi atropelado por um caminhão, que não é mais a realidade da cirurgia ortognática, pelo menos aqui no estado, né? A gente tem trabalhado dessa forma, os pacientes com pouquíssimos dias de pós-operatório já estão voltando à sua realidade de trabalho, de estudos. Sim. Com 1, 2 semanas o paciente já está super bem para fazer de tudo,
né? E na cirurgia da ATM não é diferente. Na verdade, a gente consegue até ser menos invasivo ainda, né? Hoje em dia a gente trabalha para o tratamento dessas disfunções da ATM quando são os casos cirúrgicos através de cirurgias por vídeo, né? Assim como tem videolaparoscopia, né? A gente tem as cirurgias de joelho, ombro, né? Da própria ortopedia que faz por vídeo. As cirurgias da articulação temporomandibular também a gente consegue fazer por vídeo. É uma cirurgia que você leva um pontinho só na frente do ouvido, que é onde a gente entra com a câmera super fininha. Ela tem aí 2 milímetros de diâmetro, onde a gente consegue trabalhar dentro da articulação. A gente consegue visualizar muito melhor e fazer a mesma cirurgia que a gente faria fazendo um corte grande no rosto do paciente. E o paciente ele consegue, no mesmo dia, ir para casa já abrindo a boca, já sem dor, já com uma outra qualidade de vida. Doutor, para além de dar continuidade no que a pessoa já fez para causar, por exemplo, o bruxismo ou esse movimento da ansiedade de morder, existem outras coisas que as pessoas podem fazer para piorar, porque isso já são as causas, mas existem outras, talvez uma forma de comer, ou comer só de um lado, ou movimentos que a gente faça, ou não, seria a continuidade mesmo daquilo que já foi feito e que foi o que ocasionou o problema. Sempre existem formas de se piorar esse quadro, né? A gente tem o básico, que são esse hábito de apertar os dentes, mas se um paciente ele só mastiga de um lado, a gente pensar que a articulação, ela apesar de ser bilateral, ela é uma só. Sim. Então, se eu mastigo só de um lado, eu acabo sobrecarregando o outro lado, tá? Porque a gente tem um movimento de alavanca, né? Então, se eu mordo só de um lado, o outro lado ele fica mais solto e acaba pressionando mais a articulação do outro lado. Então, esses hábitos de mastigar só de um lado são bem deletérios em relação à DTM, além do fato de as pessoas que também não têm todos os dentes, isso também acaba sobrecarregando, porque se eu não tenho dente de um lado, eu só vou mastigar do outro e, consequentemente, eu vou ter esse mesmo problema do mastigar só de um lado. Entendi. Doutor, a gente vai agora assistir um vídeo com uma dica de saúde. Já voltamos. Você deve conhecer muitas pessoas que bebem regularmente sem enfrentar problemas maiores. Conseguem trabalhar normalmente, beber em reuniões sociais sem causar constrangimento para os amigos e familiares. Mas há aqueles que exageram a ponto de transformar o ato de beber numa compulsão, que se torna o afazer central de suas vidas. Passam a enfrentar doenças graves e problemas de convivência que contaminam a vida familiar, as relações sociais e as atividades profissionais. Quando isso acontece, estamos diante do alcoolismo. Estudos realizados em diversos países revelam que 10 a 15% dos adultos fazem uso compulsivo do álcool. Pode-se definir alcoolismo como uma manifestação de pelo menos 3 desses problemas. Tolerância, demorar cada vez mais para sentir os efeitos do álcool. Crises de abstinência. Reduzir ou interromper atividades importantes por causa do álcool. Beber por mais tempo que o planejado. Desejar insistentemente parar. Doutor, as pessoas que fazem a realização da cirurgia, seja por videolaparoscopia ou seja de uma outra forma, elas ficam curadas deste problema ou a possibilidade desta pessoa, por exemplo, operou e ela está ali com bruxismo porque não foi tratado, ou continuou com ansiedade, volta? Como é que funciona? A primeira coisa que a gente precisa recomendar, e eu demoro bastante tempo conversando com o meu paciente no consultório, é justamente porque não adianta eu fazer o meu melhor e o meu paciente continuar com esses hábitos. Porque se o que está causando as DTMs é o apertamento, ele continua com esse apertamento, eu posso fazer o melhor tratamento do mundo e esse paciente ele vai continuar sentindo dor, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, sem nem pensar em cirurgia, é eliminação do hábito, né? Para ir daí a gente conseguir tratar esse paciente. Não adianta eu querer trocar o pneu com o carro andando, né? Então é super importante isso, assim. Primeiro de tudo é eliminação desses hábitos que estava causando a DTM. Doutor, tem alguma relação sobre essa disfunção da ATM e a fibromialgia? Então, a fibromialgia é uma condição geral do paciente, né? Onde esse paciente geralmente vai sentir dores em diversos músculos do corpo, né? E aí, como a DTM ela tem
uma parte articular e outra muscular, né? Então, esse paciente com fibromialgia, ele vai tender a ter uma dor muscular da DTM muito maior. Então, ele já teria essa dor por conta de ter a DTM e, além disso, acrescenta o fato das dores musculares. É como se aquele músculo tivesse mais sensível para a dor. Então, é um paciente que vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer o tratamento, mas o tratamento ele pode ser feito, né? E neste caso também o tratamento ele acaba sendo diferenciado por conta desse problema que a pessoa já tem, que é a fibromialgia ou não. Acaba seguindo os mesmos protocolos, mas aí vai da gravidade, não importa se tem ou não fibromialgia, vai da gravidade do paciente. A gente, como eu falei, né, a gente sempre individualiza, mas é claro que nesse paciente que possui a fibromialgia, a gente vai ter que ter um cuidado maior ainda nessa parte muscular, né, e trabalhar em conjunto com o médico, que geralmente é o reumatologista, que faz esse acompanhamento, porque é um paciente que não vai dar só para a gente fazer essa parte clínica e cirúrgica, mas a gente vai precisar sim desse tratamento medicamentoso que o reumatologista vai passar para ela. Então é um tratamento em conjunto. Doutor, em todos os casos que a gente recebe aqui médicos, a gente sempre fala sobre aqueles pacientes que são medrosos, que não querem fazer tratamento, né? Eu falo muito da questão do oncologista, porque a gente tem aí Novembro Azul, né, tem as campanhas aí relacionadas ao câncer em várias partes do corpo, e a gente fala também de pacientes que não querem ser tratados, eles se queixam de dores, de problemas, mas eles não querem. Neste caso, em alguns momentos, pacientes que eu não sei se o senhor já teve, mas que não quis ser tratado, apesar de dores e tudo mais, há uma probabilidade disso se agravar e se transformar num problema ainda mais sério, quem sabe levar a óbito, seria a última instância aí de um problema de saúde ou não, mas isso pode agravar. Óbito não leva, né? Mas a gente leva a um quadro de uma condição geral muito ruim para o paciente, porque ele não consegue fazer coisas habituais e coisas que dariam prazer, como se alimentar, sim, né? Mas numa DTM não tratada, ela tende a evoluir e, como eu falei anteriormente, que a gente pede radiografia, ressonância, tomografia, essa articulação ela pode ir se degenerando numa condição mais crônica, a ponto da gente precisar chegar até o ponto de fazer uma reconstrução e colocar, por exemplo, uma prótese na articulação do tão que está desgastado tanto o osso, quanto o disco, quanto todas as estruturas ali em volta. E aí é um tratamento muito mais complexo, muito mais difícil de tratar e com o pós-operatório muito mais chato também. Pelo que o senhor nos explicou, é um problema que tem relação com algo que nós fazemos e não em questão de genética. Há alguma relação aí com isso também? Talvez eu penso aqui, né? Que a genética pode ser no sentido, não, mas a ansiedade não seria genético, mas enfim, seria algo que vem aí de família ou é a gente que, como você falou, o bruxismo a gente nasce com esse problema, ele vem do nada, né? Ansiedade, a gente tá tudo bem, daqui a pouco vem por um problema, por alguma coisa que eu não conquistei, enfim, como é? Essa DTM mais clássica, que a maioria da população tem, não tem influência genética. Tá? O que pode ter alguma influência genética é de ter uma degeneração, ou esse desgaste mais rápido ou mais lento. Isso pode ter sim uma função, um motivo genético. Mas a gente tem outros problemas que são mais raros, graças a Deus, que vão afetar a ATM, são genéticos, como tumores, um crescimento excessivo, né, só de um dos lados. Isso sim pode ter genético. Outra coisa que pode acontecer, que não é um fator genético, mas sim um fator de gênero, é que, como eu falei, as mulheres são mais acometidas e os estudos têm mostrado que os hormônios femininos, né, principalmente o estrogênio, eles são hormônios que influenciam bastante nessas dores articulares. Então, não é genético, mas tem um fator aí do gênero, né, também. Imagino. Voltando um pouco, falando da cirurgia, as pessoas que operam, como o senhor falou, é super simples, então elas retornam para casa no mesmo dia, eu imagino que seja no outro, não sei, e logo elas voltam à rotina normalmente, sem queixas. Pós-cirurgia, só para o senhor confirmar isso, mas pós-cirurgia existem opções de outros tratamentos, elas ficam fazendo fisioterapia, se sim,
Como funciona? É aquele mesmo movimento que a gente acaba fazendo para a questão da voz? Como é? O tratamento das DTMs, ele sempre é um tratamento que a gente chama multiprofissional, né? Como ele tem diversos fatores que vão gerar ele, então a gente trabalha com psicólogos, em alguns casos com psiquiatras, fisioterapeutas, os próprios dentistas quando tem algumas faltas de dentes, né? O ortodontista, dentista do aparelho, que vai também corrigir essa mordida, melhorar essa mordida, né? São importantes. Depois da cirurgia, a fisioterapia é super importante, né? Toda vez que a gente trabalha em qualquer articulação do corpo, né? Pós-cirurgia é sempre importante essa articulação estar sempre movimentando. Então, a gente recomenda o acompanhamento com o fisioterapeuta, principalmente em movimentos de amplitude de movimento, abrir, fechar a boca, fazer lateralidade também é super importante. E, além disso, a gente também faz no nosso consultório essas sessões de fisioterapia além, né? E a gente também ensina ao paciente a fazer em casa, que quanto mais ele fizer, mais ele vai ter o resultado positivo. Entendi, doutor. Doutor, foi muito esclarecedor. Eu teria outras dúvidas, imagino que as pessoas que estão nos acompanhando em casa também teria, mas terão outras oportunidades de o senhor estar aqui para a gente falar também sobre outros assuntos aí relacionados à sua área. Eu quero te agradecer a sua presença aqui no Saúde Ativa, doutor. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá!